Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco do seu Boletim do Esporte de hoje e falando conforme nós prometemos no futebol local, no esporte local. Bom, Fernando, primeiro vamos falar do americano, que é a equipe que está da qual se espera, né, pelo que vem sendo feito lá, a nível de qualidade, vamos dizer assim, de treinamento, de condições para os atletas e tudo mais, bem montado, o departamento médico bem montado, departamento técnico também, né? Como é que você está vendo essa expectativa a sua expectativa em relação ao americano? A expectativa é grande, inclusive fala-se muito no acesso, na volta à primeira divisão, embora eu ainda entenda que é prematuro você chegar a essa conclusão, porque a competição ainda não foi iniciada. Entendemos que o americano hoje dispõe de uma estrutura interna muito boa, conseguiu manter a base do ano passado, obtendo reforços para poder encorpar mais a própria equipe, mas essa competição ela deve ser disputada no mesmo nível da do ano passado. Temos que analisar tudo de maneira muito fria para a gente não se iludir, para a gente não se enganar. Vejo com bons olhos a preparação e o trabalho que o americano realiza. Mas é necessário que a gente conheça pelo menos a primeira e a segunda rodada para a gente ter uma noção do que pode fazer o americano no campeonato. O americano foi bem contra o Nacional de Muriaé, time da segunda divisão do futebol mineiro, venceu por 2-0 e depois goleou a seleção de Cordeiro, que na minha concepção não é referência de preparação. Eu também acho. O Nacional, tudo bem, já esteve na primeira divisão, tem um grande estádio, é um clube profissional. Mas a seleção de Cordeiro, não. De modo que temos que aguardar para ver como que será a produtividade da equipe na partida contra o Gonçalense. A princípio, jogo marcado para o estádio Mourão Filho, na Rua Bariri, para a gente ter uma noção básica do que poderá fazer o americano no transcurso da competição. A nível, como você está dizendo, a nível de preparativos, né, o americano, inclusive, anunciou aí, o anunciado presidente americano, inclusive, anunciou aí que o americano foi convidado pelo Vasco para fazer um amistoso em São Januário, pelo Fluminense para fazer um amistoso lá, com uma equipe mista lá em Laranjeiras e tal, mas na véspera dos dois amistosos foram cancelados esses jogos pelos clubes do Rio de Janeiro. E o que você está dizendo, eu endosso suas palavras. Vencer a seleção de Cordeiro, um time amador lá daquela região, realmente não é referência para a gente ficar a nível de expectativa, né? Eu não sei se antes do início o americano vai fazer algum amistoso com algum... Está na eminência de jogar contra uma equipe da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, equipe ainda não anunciada, na quinta-feira. Lá. Fora de Campos. O Luciano Viana, presidente, chegou a citar isso para a imprensa. Essa questão deve ser definida agora à tarde. Será bom, porque... Com certeza. Você jogando contra uma equipe de bom nível, você tem condições de se autoavaliar. Nós tivemos, por exemplo, a vitória do Campos sobre a Cabofriense, um time da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Isso. No primeiro tempo, a Cabofriense utilizou os titulares e no segundo tempo mudou muito. Mas é um time de primeira e o Campos venceu por 2-1. É dessa forma que você tem que iniciar o regime de preparação. Muito bem. Agora, vamos falar também do Campos, já que você falou aí, o plantel do Campos está lá em Santa Maria Madalena. Terra da Dercy Gonçalves, né? Deve retornar amanhã, porque tem um amistoso contra o Sampaio Correia, na região de Casimiro de Abreu, amanhã. E sai de Santa Maria Madalena, vai para Casimiro, faz esse amistoso e eu acredito que logo regressa a Campos. Regressa para Campos, encerrando aí a fase de preparativos, né? Tá, quer dizer, a pré-temporada. E já vai começar a intensificar os treinos aqui mesmo, para a estreia que será em Campos. É o único time de Campos que jogará a primeira rodada aqui, não é isso? Contra o São Cristóvão. São Cristóvão. Pela tabela, marcado para o estádio Ângelo de Carvalho, que passa por reformas. Exatamente. Não se sabe. Essa semana nós vamos ter a visita
do departamento técnico da federação, com o pessoal do CREA, com o pessoal da Defesa Civil. E depois dessa visita, eu acredito que toda a diretoria do Campus Atlético Associação vai fazer aí um pronunciamento colocando para a imprensa o local de fato da estreia do Roxinho na competição. Exatamente. Há inclusive, porque eu conversei por telefone com o presidente do campus, ele ficou de comparecer aqui, não pôde, não veio, outras coisas, fazeres, e o Márcio me disse o seguinte, ele disse que aquela coisa que sempre, que o campus quer disputar os jogos lá, que espera que a federação libere para o jogo com São Cristóvão para lá 1.000 ingressos, que estava iniciando a construção, a montagem de um lance grande de arquibancada, um lance maior que os que tem lá, para receber público, né? É o único jogo que vai em Campos naquele dia e torcer, é uma opção para o torcedor do Americano, do Goytacazes, que queira observar, ver lá o time do Campos jogando. Eu não sei, não falou comigo a nível, porque eu me lembro que antigamente, ali em cima daquela sede do Campos, o então presidente Petrônio de Freitas Leite, que dizia que o Campos tinha torcedor em vários bairros da cidade, inclusive no Parque Aurora, PS João Kenny, tinha lá ele construía umas cabines lá em cima, umas cabines de madeira envernizadas, excelentes, entendeu? Muito boas. E agora fica todo mundo de imprensa, jornal, e pessoal do rádio, de televisão, todo mundo embolado lá em cima. Não tem nenhum amparo ali podendo a pessoa até ser projetada lá embaixo. Então não tem como a pessoa, o câmera, por exemplo, não tem. Eu não sei se ele está arrumando isso, se arrumou alguma coisa. Ele disse a mim que o Campos tem um relacionamento muito bom com os co-irmãos. Eu perguntei, jogaria no Goytacazes? Ele disse, temos um relacionamento muito bom. Conversei com o presidente do conselho do Goytacazes, me encontrei com ele, o Sérgio Armando Júnior, que disse a mim, o Arizão está à disposição do Campos. Quer dizer, eu não sei em que ponto. Você se lembra que ano passado, pela Série C, o Campos fez os primeiros jogos dele em Macaé. Em Macaé. Então não se sabe ainda como vai ser a coisa. Acredito que o Campos vai fazer uma boa campanha pelo trabalho sério que vem sendo feito. Não estou dizendo que o Campos vai chegar à final, não. Mas estou dizendo que vai fazer um trabalho sério. Vai incomodar. Vai incomodar muita gente boa. Essa é a pura verdade. Estamos com o tempo já esgotado. Só para a gente resumir, falar do Goytacazes, a gente sabe, não é novidade nenhuma, nem para o próprio torcedor do Goytacazes, das dificuldades que o Goytacazes está passando, principalmente a nível financeiro, embora seja um clube que tem um número enorme de torcedores, entendeu? Eu conversei com o Luciano Lamoglia, que vinha atuando até ontem como gerente de futebol, ou supervisor, né, que eu acho que é a mesma coisa, eu não sei, mas ele me disse que ele foi afastado e que solicitaram a presença dele, parece o Carlos Barreto, para ele dirigir a equipe sub-20 que vai disputar o campeonato, porque não tinha treinador. Foi o que ele me disse. E disse, depois então eu convidei até para ele vir aqui, para a gente conversar, porque ele ficou com a delegação do Goytacazes lá no Espírito Santo, lá nesse período que ficou lá, em Marataízes, né? Então, há essa coisa toda, eu não sei. Eu sei que os jogadores que disputaram sub-20 do Goytacazes ano passado, muitos foram aproveitados. Aquela história, aquele negócio da cooperativa com os jogadores mais antigos, não funcionou, não vai ter cooperativa. Os jogadores parece que assinaram o contrato com o Goytacazes, eu não sei. O Rondinelli, que não foi nem para o Espírito Santo, o Bóvio, que esteve no Espírito Santo, o Hélito Jacaré, teve um também que foi lateral do Americano, que eu esqueço o nome dele também, entendeu? E realmente a situação é essa, estão envolvidos lá em obras, estão fazendo lá um bar muito bem arrumado lá dentro, nas dependências do Arizão, que vai funcionar diariamente, não é só dia de jogos. Quer dizer, a gente está aguardando também, a torcida aguardando. O primeiro jogo do Goytacazes em Campos, não me lembro com quem vai ser. Estreia fora com Nova Iguaçu. Adversário, inclusive, difícil. Bem difícil, quer voltar à Série A. E outra coisa,
Não, foi rebaixada no passado, né? Quer voltar para a Série A e é uma situação, né, que realmente deixa bastante a expectativa no ar. Fernandinho, obrigado a você pela sua presença mais uma vez. E antes de começar o campeonato, eu espero que a gente lá para quinta-feira ou sexta-feira a gente bata um papo aqui sobre os jogos do campeonato estadual, sobre novidades possíveis nas equipes de campo. Certo? Perfeito. Combinado. Estamos juntos. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.